Um jovem indiano, né, apaixonado pela matemática, e começou a escrever fórmulas. E ele tentando, nas várias universidades, apresentar aquelas descobertas para as pessoas e não tinha receptividade. Até que ele arrumou um emprego com o inglês na contabilidade. Ele era escriturário e fazia a contabilidade. E esse inglês viu as fórmulas e pediu para ele explicar. Disse, olha, ele se achava um grande matemático, assim, mas está muito acima da minha competência, da minha capacidade. Você tinha que mostrar isso para alguém especializado. Então, ele conseguiu os nomes e ele botou aquele material nas cartas e mandou para várias universidades. Então, para vários matemáticos. E ele mandou para a Inglaterra, para um determinado matemático. E como ele não teve resposta, esse homem é muito moderno, ele tem umas teorias interessantes, mandou para este homem. Esse homem achou que aquelas equações eram muito interessantes. E conseguiu uma passagem para esse rapaz ir para a Inglaterra, numa universidade importante. E ele foi. E ele não tinha um título acadêmico formal. Ele era um matemático freelancer. Quando ele chegou na universidade e começou a apresentar, não eram uma, eram centenas de fórmulas revolucionárias. Não pode. Como você chegou a isso? E o rapaz não sabia explicar exatamente como ele tinha chegado a isso. Não, mas está certo. Não, você não pode afirmar que está certo. Pode testar. À medida que eles testavam, elas estavam certas, mas algumas eram muito complexas, levariam muitos anos para testar. Eu não posso publicar isso sem teste, tem que provar que é real. E aí começou o conflito. O rapaz, ele tinha uma produção intelectual muito fecunda. E o mais interessante, quando ele apresentou algumas teorias, houve uma reação contrária muito intensa. Qual a causa? Indiano. Ele era indiano. E ele havia se oposto a uma teoria feita por um inglês, branco. Primeiro problema, o racismo. Segundo problema, como um indiano miserável, de uma cidade obscura, que nunca estudou na universidade inglesa, pode ser mais inteligente do que eu? Pode produzir mais intensamente, mais rapidamente do que eu? Pode calcular? Não pode. Então, por princípio, você se nega até a ouvir. Então, esse jovenzinho ficou 1 ano na Inglaterra, sofreu perseguições terríveis. E o mais importante, o material que ele produziu não foi totalmente publicado. Poucas coisas foram publicadas. E o sofrimento extremo, que ele foi espancado várias vezes, foi perseguido sistematicamente, passou fome, ele era indiano, vegetariano, não conseguia os alimentos adequados, tudo isso. Ele teve tuberculose e morreu. Ok. O caderno original que ele tinha levado para apresentar ficou desaparecido. E muitos anos depois, eles encontraram um desses cadernos. E ele está em exposição nesta universidade em Cambridge. E eles estão usando alguma das equações desse jovenzinho para entender os buracos negros. Se aquelas coisas tivessem sido publicadas na época que foram propostas, nós teríamos hoje um avanço inimaginável na matemática e na física.